Pessoal, tudo bem? Vamos ao podcast de hoje e o nosso assunto é por que investimento bilionário em segurança nas escolas não impediu o aumento de ataques nos Estados Unidos. Por aqui o governo vai liberar 150 milhões de reais para investir na segurança das escolas. Será que dinheiro é o X da questão? Os americanos vivem um paradoxo. O país nunca investiu tanto em medidas para aumentar a segurança escolar e ainda assim nunca viu tantos massacres em escolas e universidades como nos últimos tempos. E é desta contradição que podem surgir respostas para uma das mais acaloradas discussões do atual debate público brasileiro. Como prevenir e conter massacres escolares que têm se intensificado no país? Desde setembro de 2022, o Brasil testemunhou ao menos 7 episódios violentos em escolas com repercussão na imprensa nacional. O caso mais recente aconteceu nesta quarta-feira, dia 5 de abril, em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu uma creche e matou 4 crianças com uma machadinha. No mesmo dia do massacre, o ministro da Justiça anunciou a liberação de 150 milhões de reais para ampliar a atuação das rondas escolares. Grupos de policiais militares ou guardas civis que fazem policiamento ostensivo nas portas e nos arredores das unidades escolares e creches. No maior estado do país, São Paulo, que viveu drama semelhante uma semana antes, a discussão foi pelo mesmo caminho, tendo sido apresentado na Assembleia um projeto para autorizar policiais de folga a trabalhar de modo particular como reforço na segurança das escolas. Mas o exemplo americano dá pistas sobre a eficácia e os limites deste tipo de abordagem para lidar com o problema. Desde abril de 1999, quando 2 estudantes abriram fogo contra os colegas no Colégio Columbine, no Colorado, em um episódio considerado como um marco inicial de uma tendência de violência escolar na América e no mundo, foram ao menos 377 ataques do tipo nos Estados Unidos, de acordo com um levantamento feito pelo jornal The Washington Post, que rastreia os casos na ausência de dados oficiais sobre o assunto. Em nenhum ano, porém, houve mais ataques do que em 2022. Foram 47 no total. E o pico anterior não estava distante. Aconteceu em 2021 com 42 casos. Contraditoriamente, os ataques em escolas nos Estados Unidos seguem em alta, apesar de um investimento contínuo bilionário das escolas, dos estados e do governo federal para tentar contê-los. Em 2021, as unidades educacionais americanas gastaram a cifra de pouco mais de 3 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões de reais, com sistemas e serviços de vigilância e proteção. O valor representa um crescimento de 14% no total de gastos se comparado ao ano de 2017, o dado anterior disponível. No ano passado, o Congresso americano aprovou um pacote de 300 milhões de dólares, 1,5 bilhão de reais para ajudar as instituições a se equiparem contra a violência armada. A aplicação desses recursos é visível no cotidiano da maior parte dos estudantes dos Estados Unidos. Câmeras, interfones e até detetores de metais se tornaram artigos comuns nas escolas. Mais do que isso, 43% das escolas públicas possuem o chamado botão de pânico, uma espécie de alarme acionado silenciosamente de algum ponto da escola que se conecta diretamente com a polícia em caso de emergência. E 65% tem funcionários exclusivamente dedicados à segurança. Em 51% das escolas, esses agentes trabalham munidos de armas de fogo. Mas por que tudo isso não reduziu os ataques? O que explica então que, com um aumento nas medidas de segurança, não se veja uma redução no número de casos de massacres escolares? De acordo com Just Heiser, professor de saúde educacional da Universidade de Michigan e diretor do Centro Nacional de Segurança Escolar, a princípio, o aumento dos procedimentos de segurança na escola podem resultar em consequências positivas para lidar com o problema, mas estão longe de serem condições suficientes para prevenir os ataques. Um exemplo é o que se observa com o aumento do policiamento em escolas, que tem sido adotado nos Estados Unidos e que pode passar a ser uma realidade mais comum também no Brasil. Embora alguns estudos sugiram que ter agentes armados na escola
pode desencorajar brigas entre grupos de adolescentes, o impacto da medida sobre a ocorrência e a letalidade de massacres é discutível. Uma pesquisa publicada em 2019 na Revista de Saúde do Adolescente, que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 1999 e 2018, concluiu que manter guardas armados na escola não reduziu o número de vítimas em massacres. E o aumento desse tipo de segurança pode embutir seus próprios riscos. Um outro estudo financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos e publicado em 2021 concluiu que depois de avaliar todos os casos entre 1980 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase 3 vezes maior do que naquelas sem segurança armados. Os Estados Unidos garantem acesso particularmente fácil a armas de fogo para a população em geral. São quase 400 milhões de armas entre pouco mais de 330 milhões de pessoas. Nessas condições, é estatisticamente mais provável que um adolescente ou um jovem americano consiga pôr as mãos em uma arma de fogo com mais facilidade do que um brasileiro. A dificuldade de acesso a armas no Brasil, segundo os investigadores dos casos recentes, ajudam a explicar por que os criminosos se valeram de instrumentos como facas ou machadinhas para seus ataques. Segundo o professor Heisen, a arma usada no crime terá impacto no resultado final da ação. Com uma arma de fogo é possível vitimar muito mais gente em muito menos tempo, mas a mecânica dos ataques costuma ser muito semelhante, e por isso algumas estratégias que têm demonstrado sucesso nas escolas americanas podem também funcionar para o Brasil. Uma delas é criar canais para denúncias anônimas ou não dos estudantes, já que se estima que em 4 de cada 5 episódios existissem potenciais delatores. Isso só é possível se a escola desenvolver um ambiente em que os alunos confiem em seus professores e se sintam à vontade para entrar em contato com eles ou com alguém da administração caso saibam de algo. A segunda é criar as chamadas equipes de avaliação de ameaças, grupos escolares multidisciplinares que são responsáveis por receber as denúncias, verificar a veracidade delas e criar planos para mitigar, acalmar a violência e ajudar o aluno com um comportamento potencialmente violento antes que qualquer ato aconteça. Esses programas conseguem estimar desde o potencial de agressão do estudante, avaliando seu acesso a armas, como acessar suas condições de saúde mental e indicar tratamentos de saúde. Para o professor Heisen, esse, aliás, é um ponto especialmente sensível no pós-pandemia de Covid-19. Depois de uma mínima histórica em 2020 nos massacres, graças às escolas fechadas, os casos voltaram em um novo patamar nos Estados Unidos. Como lá, o isolamento, o uso intensivo de redes sociais e a perda do contato físico com os pares também aconteceu no Brasil e pode ser outro elemento a explicar o salto nos episódios. Essa é uma reportagem publicada pela BBC News Brasil. Você também pode ter o seu material divulgado aqui no nosso podcast. Para enviar, anote o nosso e-mail: zonafrancaportal@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!